Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, catequizandos e comunidade em geral. Que a paz do Senhor esteja em vossos lares. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante nessa aula da catequese, que é direcionada à Igreja no céu, a intercessão dos santos. E eu gostaria de começar essa aula lendo uma passagem que se encontra na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Como filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo de vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, São Pedro, ele encerra esse versículo da sua carta, da sua epístola, dizendo a seguinte passagem que também encontra-se no livro de Levíticos: sede santos, porque eu sou santo. Mas o que é ser santo para a nossa amada igreja? Bom, o livro de Levítico, ele dispõe a palavra de Deus em consonância com o livro de Gênesis, que exprime o desejo do Senhor em viver em meio aos homens. Sendo assim, todos nós somos chamados à santidade. Uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, também somos chamados a viver a santidade de Deus. Mas o que é ser santo? Como podemos ser santos? Essa é uma dúvida e uma busca que vem movido estudiosos, filósofos da nossa amada igreja, em busca realmente do que é a verdade, de como estar em âmbito e em consonância com a palavra de Deus. A palavra santo, ela vem do hebraico, que quer dizer kadosh. Em sua raiz semítica, ela traz a ideia de separação, de segregação, tirar daquele meio. Ou seja, o santo, em sua essência, é aquele que se separa do meio em que vive para viver os desígnios de Deus, para a sua vida, para a sua história e para a sua sociedade. Os santos, para a nossa amada igreja, são heróis das virtudes cristãs, seja pelas decisões que tomaram, seja pelo estilo de vida que decidiram viver, ou pelos feitos que realizaram em vida. São considerados pela nossa amada igreja como faróis em meio à escuridão que sempre dominou o nosso mundo. Foram pessoas que em vida apresentaram uma comunhão constante com Deus. Muitas vezes participaram dos projetos de Deus para a salvação da humanidade e, para tanto, foram também muitas vezes perseguidos e martirizados, assim como o nosso próprio Jesus, conforme o que se cumpre no Evangelho de São João: nenhum servo é maior que o seu Senhor. Santos somos todos nós que nos colocamos à disposição de viver uma vida aos desígnios de Deus, nos alicerçamos em cima da Tua Palavra e em cima daquilo que Deus quer para a nossa história. Os santos da nossa igreja são pessoas que dedicaram em vida, de todo o seu coração, amar a Deus e amar o próximo, cumprindo a sua devoção com obediência, pois muitas vezes nossos santos também foram perseguidos até mesmo dentro da nossa igreja, devido aos seus pensamentos muitas vezes avançados, ou até mesmo pelas trevas que muitas vezes circundaram a história da nossa fé. Mas ainda assim foram faróis que em meio à escuridão trouxeram luz e sabedoria para a humanidade. E eu gostaria de continuar com uma leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que nos diz exatamente sobre como Deus enxerga a santidade, como Ele busca que nós, como filhos amados, retornemos aos braços do Pai. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão, para que viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pela qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo
dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E ser filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que há de nos ser manifestada. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade. Todavia, com a esperança de também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são eleitos segundo os seus desígnios. Pois os que ele distinguiu antes, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que esse seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, também glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nessa leitura da carta de São Paulo aos Romanos, fica claro como Deus, através de seu discípulo, através de seu apóstolo Paulo, o 13º apóstolo do Senhor Jesus, ele nos apresenta como devemos buscar a santidade, como somos vistos aos olhos de Deus. Diante de tão cenário, ele nos convida a buscarmos a santidade, dizendo que somos filhos eleitos e filhos amados, e que a todos nós está reservado também a santidade. Contudo, alguns que antes de seu tempo conseguiram ter uma intimidade muito alta com Deus, e essa intimidade os elevou aos céus, para que eles fossem glorificados, assim como Jesus também foi. E diante de uma vida devota, somos convidados a também participar dessa santidade. E revestido das virtudes e desígnios de Deus, somos glorificados para a eternidade. Se a santidade que emana de Deus fosse uma enorme fogueira, seríamos como velas em castiçais, e que compartilham dessa mesma chama. Quanto mais a chama consome as nossas impurezas, mais luz iremos radiar nesse mundo. Por isso que a santidade ela exige uma perfeita união com Deus, com os seus desígnios, com os seus propósitos. E o caminho que nos leva à santidade não é um caminho fácil. Tanto que, ao estudar as vidas dos santos, notamos que muitos deles foram perseguidos, foram maltratados, até mesmo pelas pessoas que eles tanto defendiam, tanto ajudavam. São muitas vezes mártires da nossa amada igreja. E o que nos apresenta o Catecismo da Igreja Católica é justamente isso, que o caminho da perfeição, ele passa também pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Quando somos chamados, sede santos porque eu também sou santo, isso exige renúncia, renunciar muitas vezes os nossos desejos, as nossas vaidades, aquilo que muitas vezes queremos com todo o nosso coração, porém nos afasta daquilo que Deus reservou para a nossa vida. Somos peregrinos em terras estrangeiras. E quando nos dedicamos a entender esse propósito, conseguimos compreender aquilo que Jesus dizia. Se queres me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga.
E Ele não pede para que neguemos o mundo ou neguemos o pecado, mas neguemos a nós mesmos, porque nada é mais difícil do que negar os nossos desejos e os nossos anseios. Porém, quando nós conseguimos tal proeza, nem o mundo e nem o inimigo conseguem nos corromper, conseguem nos tirar do caminho da santidade. E C.S. Lewis uma vez escreveu que quanto mais o homem percorre o caminho da santidade, mais lhe angustia as impurezas que ainda permanecem nele. Em relação às nossas intercessões, todas as nossas orações são destinadas à Santíssima Trindade. Toda a nossa oração, nossa devoção e adoração é destinada ao nosso Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, contamos com o auxílio também de Nossa Senhora e dos santos, e também dos anjos, que atuam em nosso favor. Esse é um dogma que a Santa Igreja Apostólica Católica Romana os designa na comunhão dos santos, que também está presente no Credo dos Apóstolos. Quando nós oramos pedindo a intercessão de algum santo, pedimos que aqueles que se encontram ao lado de Deus orem a Ele em nosso favor, que levem nossos pedidos ao Senhor, nossas súplicas, as nossas carências. Ou seja, assim como também nós pedimos para outras pessoas que estão ao nosso lado para que orem por nós em uma determinada situação, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, sempre recorremos a muitos deles em oração, pedindo para que Ele interceda por nós em nossa vida junto a Deus. Também podemos recorrer àqueles que já se encontram ao lado de Deus, aqueles que já estão presentes com Ele e diante do Senhor aguardam o dia do retorno de Cristo. E eles que já se encontram lá também têm o poder de interceder por nós. E gostaria de finalizar essa aula com uma mensagem de São Francisco de Sales. Ele que foi fundador dos Salesianos, escreveu um livro chamado Filoteia, que é a introdução à vida devota. E essa frase, ela diz muito sobre aqueles que estão em procura da santidade, porque a santidade não é um direito de poucos, mas o dever de todos. Porém, ela só acontece através da graça, quando buscamos de todo o nosso coração unirmos à vontade de Deus. E São Francisco nos diz que tende paciência com todos, mas sobretudo convosco. Isto é, não vos perturbeis por causa das vossas imperfeições, mas tende sempre a coragem de vos emendar delas. Gostaria muito de que não cansais de recomeçar todos os dias, porque não há melhor meio de prosseguir bem na vida espiritual do que sempre recomeçando e não pensando nunca já ter feito muito. E assim terminamos a nossa catequese, entendendo por que buscamos a intercessão daqueles que já se encontram ao lado de Deus e também entendendo que a santidade é uma busca que devemos ter em nossa vida e também propagar para que todos aos nossos redores também busquem essa condição. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.